Questão 97 agora, pessoal. Enem 2023. Caderno amarelo do segundo dia. Vejamos aqui. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos, lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Considere o R igual a 0,082 litros vezes atmosfera dividido por mol vezes Kelvin. A pressão em atm dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de... Pessoal, essa é uma questão de equação geral dos gases, tá? Questão de gases. A equação geral dos gases é PV igual a nRT. É uma equação que relaciona a pressão, o volume, o número de mols a uma constante e temperatura, tá? Então, essa equação me diz que a pressão de determinada massa gasosa vezes o seu volume é igual ao número de mols que essa massa gasosa possui, a uma constante que está relacionada às unidades em litro e atmosfera, e quando eu estou falando de mol, e quando eu estou falando de temperatura em Kelvin, e a temperatura em Kelvin, tá? PV igual a nRT. Então, quer saber a pressão que atinge esse sistema, tá? Dentro do frasco, né? Essa substância dentro do frasco. PV igual a nRT. Então, aqui eu vou substituir o que eu tenho, né? O que o problema me deu aqui, a questão me deu como dado. Tá? Então, eu quero a pressão, não é? Então, eu deixo a pressão isolada de um lado da igualdade e passo tudo que não for pressão para o outro. Então, o volume que estava aqui multiplicando, eu passei dividindo para o outro lado. E agora, eu também tenho que me dar conta de que eu quero a temperatura em Kelvin, né? Lembrando, a temperatura em Kelvin, eu somo a temperatura Celsius com 273. Dessa forma, eu tenho 650 Celsius mais o 273, eu tenho uma temperatura em Kelvin de 923, certo? Que a gente chama de temperatura absoluta. Substituindo na equação, eu tenho que o número de mols, dado do problema, contendo 0,1 mols de produtos gasosos. 0,1, N igual a 0,1, o R ali, a constante, é 0,082 e a temperatura é 923 kelvins, dividido pelo volume, que é 100 ml. 100 ml, né, pessoal, é 0,1 litro, certo? Sempre transformar em litro quando eu for usar essa equação, porque ela exige que a unidade de volume esteja em litros. Passando para litros, então, eu tenho essa equação aqui montadinha e só falta eu efetuar os cálculos. Aqui eu posso, inclusive, cortar o 0,1 com 0,1, né? Que o 0,1 aparece no numerador e no denominador. E eu só tenho que multiplicar 0,082 com 923, certo? Fazendo a multiplicação, eu vou achar a resposta de 76 atm. E o que me dá como alternativa correta a alternativa C, certo? C de certo. Tá, pessoal? Então, mais uma questão resolvida do Enem de 2023. Caderno amarelo.